Isso nada pode me impedir agora. Primeiro, eu convencerei o mundo que o Death Note da Netflix é bom. E quando eu conseguir, quer dizer que os meus poderes de convencimento são imbatíveis. Logo, eu vou manipular a todos e me tornar o deus do novo mundo. Sim, tudo vai de acordo com meu Keikaku. Na primeira parte desse vídeo, que claramente é muito mais trabalhoso que vale a pena, nós discutimos sobre como o live action americano de Death Note ocidentalizou a premissa do mangá para sensibilidades americanas e expôs o Light como o idiota que ele é. E também falamos sobre por que isso são coisas boas. Agora, eu acho que é hora da gente falar de outros aspectos do filme, de como ele adapta outros personagens do mangá. Eu adoro o Lakeith Stanfield, ele é um dos meus atores favoritos dessa geração. Ele ainda não explodiu em nenhum mega papel mainstream, mas toda vez que ele tá em tela, eu capto uma vibe que ressoa comigo. Um tipo de carisma introvertido e mal-humorado que automaticamente me faz gostar dele. A atuação dele é uma das coisas que a maioria, até quem não gosta do filme, deve concordar que é boa. A não ser que a gente conte o racismo descarado e nem um pouco incomum. Não só porque ele é um ótimo ator, mas também em boa parte porque a sua caracterização é a mais próxima do nosso ideal do que o personagem deve ser, levando em conta o material de base. Até porque se tem um arquétipo que o ocidente com certeza manja, é o super detetive excêntrico ambiguamente neurotípico. Então o filme entrega o L, detetive misterioso viciado em açúcar, de fala monótona e direto ao ponto e que senta estranho que todo mundo espera, mesmo que com definitivamente menos estética emo. Mas à medida que a trama avança, o personagem segue por caminhos radicalmente diferentes do L original, o que, pra variar, conseguiu alienar a maioria dos fãs. Mais uma vez. Basta dizer que o L dirigindo um carro da polícia a 1000 por hora enquanto atropela um ponto de ônibus e grita loucamente não é exatamente o tipo de imagem que alguém associaria ao L do mangá. Mas eu acho que eles são desenvolvimentos coerentes e interessantes pra esse personagem. No mangá a gente nunca vê o L realmente sendo desestabilizado ou desafiado emocionalmente. O seu conflito na história começa e acaba com o jogo de gato e rato com o Kira. Então, o que aconteceria se o Light atacasse ele em um nível pessoal? Essa seria uma oportunidade de ver o personagem com uma dimensão que vai além dos seus maneirismos de super detetive esquisitinho. Em qualquer versão da história, nós entendemos que o Atari deve ser um dos seus pontos fracos, a coisa mais perto que ele tem de uma figura paterna, o Alfred do seu Batman. Mas os dois morrem exatamente ao mesmo tempo no mangá, então nós não sabemos qual seria a sua reação. Então no filme, no momento em que ele percebe que o Atari desapareceu, ele surta. E quando ele descobre que ele foi morto, ele perde todas as estribeiras. E o mais irônico de tudo é que o Light acabou fazendo todo esse estrago mais ou menos por acidente. E isso acontece por uma temática mais profunda que fica subtendida no filme, na qual a rivalidade do L com o Light é recontextualizada não só pela adaptação cultural, mas pela etnia dos dois personagens. O que eu quero dizer é que eu quero discutir as políticas raciais de Death Note. Esse é um dos filmes que foi muito enquadrado em discussões sobre whitewashing, e eu simpatizo com o sentimento, especialmente pela busca de maior representação de atores de origem asiática em produções ocidentais, especialmente estadunidenses. Obviamente essa é uma questão muito maior que só remake ocidental de obra oriental, mas vamos limitar só nessa questão. A lógica dita que, já que os americanos estão adaptando obras originárias do Japão, é razoável que eles tenham alguma responsabilidade em preencher esse vácuo de representação asiática na mídia. E essa é uma linha de argumentação que eu acho plenamente justa. Mas existem casos e casos, e eu acho que Death Note se justifica muito melhor que Ghost in the Shell ou O Último Mestre do Ar. Basicamente, fazer a adaptação ocidental e transformar o Light de um garoto japonês de classe média para um garoto americano branco de classe média, cada um com seus respectivos vícios culturais, faz sentido. Especialmente quando, não por mero acaso, o seu arqui-inimigo icônico agora é representado como negro. Tipo, eu tava só abstraindo aqui e eu pensei num negócio. Você consegue até imaginar no número desproporcional de pessoas de cor que o Light provavelmente matou? Não só informado pela sua própria ignorância xenofóbica, como o próprio diretor já falou,
Mas em um aspecto que o filme não toca, dentro do seu próprio país, o Death Note foi provavelmente a pior máquina de profiling racial desde a polícia. Enfim, eu acho que tem um tema recorrente em muitos dos papéis de maior destaque da carreira do Lakeith Stanfield, que é ele, enquanto um homem negro, tentando se adequar em uma sociedade insuportável de normatividade branca. O mais conhecido e mais óbvio é a participação dele em Korra, onde ele foi literalmente sequestrado para ter a sua consciência suplantada pela de um velho branco rico e agora é forçado a observar tudo passivamente, exceto quando ele tem a chance de gritar o nome do filme. Mas também no Entre Facas e Segredos, onde ele é o cara normal no meio desse mundo extremamente branco de gente rica brigando entre si por herança e detetives engomadinhos. E claro, o melhor de todos é Sorry to Bother You, que é um filmaço onde o personagem dele vai trabalhar com telemarketing e para fazer sucesso no ramo, ele aprende a fazer a sua voz de branco, o que basicamente quer dizer que ele passa a ser dublado pelo David Cross. Olha, eu não quero dar spoiler desse filme à toa, se você não viu, é um dos takes mais engraçados e mais estilosos de uma mensagem anticapitalista nos últimos anos. Puta de um filme, vá assistir. Obviamente eu não acho que isso se aplica a todo o papel dele. Por exemplo, eu não acho que isso se aplique ao Darius de Atlanta, que é outro papel grande dele, mas definitivamente se aplica a Death Note. No filme, o L é claramente o personagem mais inteligente, mais qualificado e que basicamente consegue resolver todo esse caso impossível da identidade do Kira sozinho. E, no entanto, ele continua sendo deixado pra trás por esse moleque branco idiota que só tem qualquer relevância porque o maior privilégio do mundo literalmente caiu no colo dele. Então não importa o quanto ele consiga provar que Light é o Kira, no fim ele sempre tem que primeiro provar a si mesmo. Mas pro final do filme ele perde tudo, seu emprego, sua reputação, sua figura paterna, tudo enquanto o bostinha do Light Turner se safa, mesmo sendo responsável por centenas de homicídios e com ele basicamente gritando pra todos os ventos que ele é o Kira sem que ninguém escute. O que é pior ainda porque o Light não é inteligente, ele não é um gênio do crime, tudo que ele tem é uma quantidade de poder absurdo, não justificável e um discurso populista barato de bandido bom, bandido morto, e ele continua vencendo. E me diz se não tem um sentimento de frustração mais contemporâneo que esse. Isso quer dizer que Death Note é secretamente o filme mais lacrador da história e um ícone da resistência negra? Não, é claro que não. Isso é uma hipérbole maluca. Em grande parte porque não vou ser eu, nem o Adam Wingard que vai declarar isso de uma obra, por motivos óbvios. Mas esse subtexto que eu falei tá lá, e vale a pena dar uma atenção pra isso. Enfim, agora que eu dei meus pitacos 100% não requisitados sobre racismo e whitewashing, vamos seguir em frente. Tem um tipo de dinâmica entre personagens que eu adoro na ficção, que é o relacionamento ruim. Aquele que não tem nenhuma ilusão de estar contando uma história de amor positiva e é um olhar no buraco sem fundo de como a dinâmica entre duas pessoas que teoricamente deveriam se amar dá tão errado. Sabe aquela que famílias felizes todas se parecem, mas as infelizes são todas infelizes da sua própria forma? É tipo isso, só que na era do status de relacionamento sério. Então tem uma coisa que sempre me incomodou em Death Note, desde que eu era adolescente, desde muito antes de eu saber formular em palavras, é que ele é bem machista, né? E não só no típico grau que aflige tantos mangás e animes por aí e que é uma constante na cultura japonesa, eu acho que ele tá um degrau e meio acima. E não é nem um caso isolado, Tsugumi Ohba já rendeu muita discussão sobre isso. Pessoalmente, eu li alguns volumes de Bakuman, que é da mesma equipe, um tempo atrás, e puta que me pariu, eu não imaginava que um mangá com uma premissa tão inocente, tipo dois meninos tentando fazer o seu próprio mangá, pudesse ser tão misógino. Não é à toa que o Ohba vive escondido. Não, sério, não sei se você sabe disso, mas Tsugumi Ohba é só um pseudônimo. A identidade real dele é mantida em segredo, como se ele fosse o próprio L. É muito doido. Na verdade, a gente só assume o gênero dele porque em entrevistas ele usa a linguagem considerada masculina no japonês e porque também a gente leu as coisas dele. O material dele grita homem cis suado. Então Death Note tem pouquíssimas personagens femininas. A mais famosa de longe é a Misa Amane, a meio que namorada do Light, dona do segundo caderno e comparsa de assassinatos dele. A melhor forma que eu tenho de descrever é que a relação dela com Light é tipo a relação da Arlequina com Coringa. Elas até se parecem, mas enquanto as melhores HQs e animações demonstram empatia pela Arlequina e a situação de merda que ela tá, a Misa é tão objetificada pelo anime quanto pelo Light.
Light. Ela só é muito burrinha, muito ingênua e muito manipulável, e o mangá não tem muito interesse nela, além de ser uma carta na manga dos planos do Light, ser a eye candy e a embaixadora número 1 da moda gótica lolita nos anos 2000. Aí no último terço ela cai em relevância e é meio que substituída por outra personagem, a Kiyomi Takada, que é a contraparte morena inteligente pro estereótipo loura burra da missa, mas não tão inteligente quanto Light e exatamente tão submissa quanto sua antecessora ao poder magnético do seu pinto, o que acaba levando à sua morte horrível. Em retrospectiva, o negócio me cheira demais como uma fantasia de nerd que vive com tesão, mas é misógino demais pra admitir qualquer afeto por mulheres, não importa o quão superficial. Eu quero ser legal e magnético o suficiente pra ter várias gatas caidinhas por mim, mas não porque eu sou um adolescente cheio de hormônios e tesão, não. É só porque eu quero que todos pensem que eu sou um fodão, porque gostar de mulher é coisa de gay. Isso quando na verdade ele é exatamente o tipo de garoto que revelaria os seus super segredos só pela chance de ficar com alguém. Pra usar psicopata americano de novo, é o equivalente japonês colegial do Patrick Bateman transando enquanto se admira no espelho, mas eu tô cada vez menos certo que isso é intencionalmente irônico. O filme nos entrega um análogo dessas personagens na forma da Mia Sutton, interpretada pela Margaret Qualley. E eu acho que essa personagem é meio que foda. Ela é basicamente uma e-girl cínica que se acha boa demais pra tudo, mas quando o idiota do Light revela o Death Note pra ela como o grande gado que ele é, ela percebe a oportunidade de preencher o vazio da sua apatia adolescente através de... Cê sabe... assassinato em massa. Ela claramente é areia demais pro caminhãozinho desse nerd otário, mas se pegar esse jeca aí for o que é preciso pra pôr as mãos no caderno, que seja. É uma coisa que muita gente percebeu e o próprio diretor já admitiu que de muitas formas ela tem mais a ver com o Light original do que o próprio Light Turner. O relacionamento dos dois é o que ancora o filme. É só o Light junto da Mia que verdadeiramente dá luz ao Kira. É porque, diferente da Missa, a Mia não é só um acessório. O relacionamento tóxico, disfuncional e destrutivo dos dois é o coração do filme. É o que enquadra toda a narrativa. Não por acaso, o título do filme e o caderno caindo aparecem imediatamente depois que eles se olham pela primeira vez. Matar criminosos com caderno é o joguinho sexual dos dois. É a forma de rebeldia que eles abraçam sem nunca perceber o quão pró-status quo ela é. There's a guy in the news who killed a couple kids. I thought maybe we could make some popcorn and take some names down for later. Então não é como se a Mia fosse uma super gênia, como se ela fosse o verdadeiro Light Yagami. Ela é só uma garota manipuladora e gananciosa, e o Light é só um garoto burro e mesquinho, e os dois são péssimos. Ela não é uma vilã unidimensional também. Tem uma pontinha dela que tem um afeto genuíno pelo Light. Naquela vibe de primeiro namoro impulsivo de colégio que acaba fazendo mais mal do que bem, mas não o suficiente pra ser maior que o tesão dela pelo caderno. O filme tem plena noção do quão péssimos eles são juntos, e tá abertamente pedindo pra gente pegar pipoca e se divertir vendo eles se destruírem. Depois que o Light finalmente percebe que ele foi trouxa, a Mia acende pra se tornar a antagonista principal do filme e o negócio vira um rebosteio de vez. Now go get my goddamn book. Em um terceiro ato muito louco, com um escrevendo o nome do outro no caderno, culminando em um clímax que eu adoro demais. A sequência da roda gigante, que começa como se fosse um reencontro romântico direto de um filme do Nicholas Spark, e desanda pros dois gritando um na cara do outro de forma patética, enquanto a roda gigante desaba com eles dentro. Finalmente, os dois caem em slow motion de forma ridícula, ao som de I Don't Wanna Live Without Your Love do Chicago, uma das músicas mais bregas de uma das bandas mais bregas dos anos 80, uma ode irônica para um dos relacionamentos mais mesquinhos, imaturos e destrutivos de todos os tempos. Eu adoro. Vocês têm que valorizar isso. There's so many fucking rules. Aqui é uma coisa que eu sempre achei curioso em Death Note. Pra uma premissa tão obviamente politicamente carregada, o maior interesse do mangá não é analisar a ambiguidade moral do Light e L, ou comentar as consequências da sociedade, ou qualquer coisa do tipo. O maior tesão dele é estabelecer as regras de como Death Note funciona, e a partir daí bolar vários cenários criativos de situações onde o Light precisa matar alguém, ou se safar de ser pego sem que ninguém descubra. A grande inteligência que tanto o Light e o mangá clamam ter é muito mais pra montar a máquinas de Rube Goldberg do que qualquer outra coisa, e os embates entre Light e Ellie são muito mais uma versão moderna de Spy vs Spy do que qualquer conflito ideológico ou filosófico mesmo. E eu não tô dizendo que isso não é bom entretenimento, é ótimo entretenimento, bom o suficiente pra sustentar uma série toda, mas eles podiam muito bem só estar jogando Yu-Gi-Oh! Aliás, o Kaiba come o Light na porrada. Só digo isso.
O filme tem uma atitude muito diferente. No filme, o Death Note tem centenas de regras das quais nem o Light nem o filme têm a fim de ficar aprendendo. Anyone may write names in the note, but only Keeper can possess it for more than 7 days. Jesus, how many rules does it take? Oh, is that what we're gonna do with the note, Light? Rules and warnings? There's so many fucking rules. Isso é um desvio interessante do filme, mesmo que de certa forma também acabe sendo uma das suas fraquezas. No sentido que, isso aliado aos fatos que os elementos da narrativa e da investigação são radicalmente simplificados para caber em um filme de 1h40, e isso abre vazão para vários dos famigerados furos de roteiro. O que de verdade não é tão importante assim, mas torna ele alvo de várias críticas fáceis. Então eu sugiro que a gente aproveite esse momento para extravasar aqui. Por que o L dá uma coletiva em pessoa só cobrindo a boca, o que permite que qualquer pessoa saiba como é sua voz, etnia e faixa etária? Por que o Atari usa seu nome de verdade e não um pseudônimo? E como assim o nome dele é só o Atari? Ele não tem nome e sobrenome? É definitivamente uma forçada de barra pra manter a história seguindo o mais rápido possível. Por que a Mia, quando escreveu o nome do Light no Death Note, não arrancou a página e guardou com ela? Tipo, ela devolveu o caderno pro Light porque ela precisava que ele formalmente repassasse a posse dele pra ela, ou então a posse voltaria automaticamente pro Ryuka em 7 dias. Até aí tudo bem. Mas aí, com a página ainda no caderno, o Light poderia queimar ela quando quisesse e não teria mais problema. Essa parte me deixa muito encucado, porque se a Mia tivesse guardado a página no bolso dela, nada teria que mudar no desenrolar da história, ela só faria muito mais sentido. E é claro, de onde caralho eles tiraram que Kira significa luz em russo? Esse daí é o que mais me incomoda, porque é só idiota. É como eu disse, filme imperfeito para uma franquia imperfeita. Mas é claro, furos de roteiro não são tão importantes assim. Acho que um rito de passagem de todo mundo como consumidor de mídia mais maduro é quando ele percebe que existem coisas muito mais interessantes para refletir em um filme do que só ficar se remoendo porque Estrela da Morte tinha um buraco letal na sua superfície. Isso sem contar em um monte de outras picuinhas que muita gente reclama do filme, mas que são muito mais falhas humanas dos personagens do que do filme. Coisas como, por exemplo, por que o Light escreveu o nome da Mia no Death Note e ainda achou que o amor deles é conseguir salvá-la ou alguma preguiça do tipo? Porque é claro que ele é exatamente o tipo de idiota que pensaria isso. Esse é o tipo de coisa que ficou muito claro na última 1h40. Eu sempre me lembro de uma entrevista do Oba falando sobre o final do mangá e como ele especificamente queria que a derrota do Light não fosse culpa dele. Então coube ao assistente maluco dele, o Mikami, fazer uma cagada fatal. E eu nunca entendi isso, porque, pra mim, é claro que a queda do Light tem que ser do seu próprio feitio. Essa é a magia da Hubris, fazendo tragédias relevantes desde o tempo de Aristóteles. A derrota do L é meio que a mesma coisa. Ele morre por coisas completamente fora do seu controle. É um momento chocante, mas diz muito pouco sobre qualquer um dos personagens. E eu acho que isso é o autor levando o negócio do xadrez mental literalmente demais, no sentido de virar um grande jogo de lógica fria com muito pouco elemento humano. E eu sempre achei isso uma pena, e eu acabo valorizando muito os breves momentos que são motivados por personagem. Por exemplo, como a única razão que o L consegue ter um lead concreto no Light é só porque ele é tão egomaníaco que ele tem que ir tirar uma onda pra cima do Ray Pember quando ele tá morrendo. Eu amo isso, eu queria que tivesse mais disso no mangá. E é uma coisa que eu aprecio no filme. A grande diferença não é que seus personagens são mais burros, é que eles são voláteis, todos eles, não só o Light. Eles são humanos. Mia achava que ela tinha o Light comendo na sua mão, tanto que ela nunca imaginava que ele teria coragem de escrever o nome dela no caderno. O pai do Light se recusa a aceitar que o seu filho poderia ser o Kira até o fim do filme, porque ele não quer se sentir decepcionado. E até o L, no final, quando finalmente captura o Light, ele imediatamente perde, porque ele nunca seria capaz de empatizar com a lógica do pensamento de quem encara o Kira como herói. Isso era inimaginável pra ele. Então, eu tenho que falar que eu respeito a atitude do filme. Menos regras, mais personagem. Minha cena favorita do filme é a última. É a que realmente ficou comigo, e eu provavelmente nem daria tanta bola pra esse filme se eu não gostasse tanto do final dele. O Light acorda no hospital depois do clímax com um Death Note de volta em suas mãos. Ele toma um momento pra lamentar a morte da Mia, porque cegado é uma condição que transcende a morte, quando seu pai aparece finalmente tendo caído a ficha que o seu filho é a Kira.
O Light explica todo o seu plano de como conseguiu se safar de toda a treta e ainda desviar as suspeitas pra longe dele na cena mais inspirada nos esquemas malucos do mangá. Enquanto isso, o L descobre de última hora a página do caderno que a Mia usou pra matar todos os agentes do FBI e finalmente consegue somar 2 e 2 pra entender como funciona todo o poder do Kira. Ele dá uma risada maluca porque essa altura do campeonato ele já tá mais pra lá do que pra cá e contempla a possibilidade de escrever o nome do Light na página. Ah, e mais importante, enquanto tudo isso rola, a música que tá tocando é Power of Love do Air Supply. O filme termina com a linha moral entre Light e L se tornando diluída. Será que o L seria capaz de usar o Death Note pra se vingar e assassinar o Light? Por consequência, talvez se tornando mais parecido com ele? Olha a questão. Na mesma hora que o Ryuki aparece no hospital pra falar o que o Ryuki sempre diz e... fim. Sim, o final é aberto à interpretação, mas o que obviamente fica implícito é que o L de fato matou o Light, e isso é o que acontece no segundo que o filme acaba, e é por isso que o Ryuki veio pra rir da cara dele. Parte do meu prazer nisso é ver o L dando troco depois de tantas adaptações onde ele termina morrendo nas mãos do Light, mas o principal é que toda a versão de Death Note já termina com o Light humilhado e implorando "Like a bitch!". Mas é sempre no mesmo tom de melodrama operático que o Light quer que a sua vida seja. Tem algo nessa cara de otário percebendo que fudeu logo antes do filme acabar que eu acho impagável. Esse final é perfeito. A única forma que ele poderia ser mais perfeito é se esse fosse um filme brasileiro, porque aí quer dizer que no lugar estaria tocando Como uma Deusa. E Death Note, terminando ao som de Como uma Deusa, seria o maior momento da história do cinema. O Scorsese olhar e falar "This is cinema". Então, eu queria só fazer um negocinho aqui, mas ao invés parece que eu passei semanas produzindo um vídeo de 1 hora em 2 partes, defendendo um filme de 3 anos atrás que o Taco não gosta, mas que fora isso não tem muito mais relevância pra nada. Não era minha intenção passar tanto assim da linha, mas eu me empolgo. Mas agora eu acho que eu preciso achar alguma forma de justificar isso pra mim mesmo antes que eu comece a questionar seriamente o que eu tô fazendo da vida. Quando o filme acaba, os créditos rolam nessa fonte macabra e uma montagem cheia de sangue e morte, tudo ainda ao som do Como uma Deusa estadunidense. Quando os nomes do elenco aparecem, os atores são introduzidos com esses trechos de bastidores, tipo erro de gravação. É um negócio meio debochado, mas meio sincero e também meio humilde, chamando atenção para sua própria artificialidade. Isso é só um filme, mas é o nosso filme, espero que tenha gostado. E isso condiz com a personalidade do resto do filme. Eu entendo que muita gente, fãs de Death Note em especial, se sentiram insultados com isso, mas foi uma vibe que eu curti muito e ainda me deu algumas coisas pra pensar. Claro, ele poderia lidar de forma mais explícita com todos os temas que eu discuti aqui, mas como eu já disse, esse é um filme mais espertinho do que altamente intelectual. Mas ele nunca finge ser mais que isso. Ele certamente se diverte demais consigo mesmo, acha muito humor na história de adolescentes inconsequentes que decidem brincar de Deus e conseguiu conquistar um pedacinho do meu coração. Convenhamos, Death Note já teve sua adaptação em anime, 2 live actions com 2 spin-offs, mais de um dorama, um musical. Os japoneses adaptaram esse mangá de toda a forma possível. Qual seria o propósito de fazer uma versão americana e fazer a mesma coisa, só que agora se passa nos Estados Unidos com uma nota de rodapé? E fazer o filme dessa forma é o que pra mim torna um projeto que tinha tudo pra ser totalmente perfunctório em um filme bacana que acaba por tornar o universo da franquia Death Note um pouquinho mais rico por existir. E por mais diferente que ele possa ser, no fim ele tem o mesmo ethos mórbido e peculiar que sempre esteve no cerne da franquia. You humans are so interesting.